sonhava em um dia entrar numa igreja com aquele vestido branco, com o príncipe encantado que toda criança sonha. Ela tinha sonhos, como creio que todas vocês um dia tiveram. Aquela jovem sonhava com tudo isso. Eu imagino ela crescendo, brincando de boneca, e as suas bonecas ali, era o sonho dela, ela sonhava com aquilo. Quem nunca sonhou? Quem aqui nesta igreja nunca teve um sonho? Aqueles que já sonharam, com certeza vão entender o que esta mulher havia passado. Ela sonhava em um dia ter uma família. Ela sonhava não só com um belo marido, ou com um marido que lhe daria tudo. Ela sonhava também com um filho, pois uma família só é completa quando se há um filho. Ela sonhava em cuidar do seu filho, e como ela brincava com as suas bonecas, sonhava em um dia ver o seu filho brincando ali. Pois bem, aquela jovem crescia, e ao crescer, ela encontra o seu marido. Ao encontrar com ele, o seu sonho se realiza. Ela entra na igreja, quem sabe com o seu vestido branco. O seu marido está esperando ela no altar. O casamento acontece, e aquela jovem tem o seu sonho realizado. Só que a vida sempre nos proporciona situações que vão de encontro àquilo que um dia nós sonhamos. Porque todo aquele que sonha, eu sempre digo isso quando prego sobre sonhos, aquele que sonha, ele vive em um mundo ilusório. Só que a ilusão depende de apenas um estralar de dedos da mão de Deus para se tornar realidade. O sonho daquela mulher se realizou. Após o sonho dela se realizar, aquela mulher queria viver outro sonho. Ela vivia bem com o seu marido, seu esposo. Ele saía para trabalhar, voltava, trazia o pão para dentro de casa, trazia o sustento para dentro de casa. E aquela mulher um dia se depara com uma situação e percebe que o seu corpo está diferente. Ela percebe que algo diferente está acontecendo no corpo dela. Logo, ela percebe que estava grávida. Mais um sonho realizado. Parecia que estava tudo perfeito, estava completo, com o seu marido que ela amava e ele a amava. O seu filho estava por vir. Eu imagino aquela mulher todas as noites antes de dormir, acariciando a sua barriga, sonhando com o menininho ou a menininha que nasceria e dizendo: Deus, como tu é bom, glorificando ao nome do Senhor, pois é assim. A maioria de nós, quando estamos em meio à bênção, em meio à vitória, o que sabemos dizer é agradecer ao Senhor, e estamos certos ao fazer isso. Eu imagino o seu marido antes de ir trabalhar, beijando a barriga dela, acariciando e sonhando também com o menininho ou a menininha que viria. Como todo pai, sonhando com o menininho que ele ensinaria a trabalhar, ensinaria a fazer tudo quanto ele sabia. Assim como eu também sonho. Eu tenho um sonho de um dia ter um filho e ensinar tudo o que eu sei a ele. Um belo dia aquela criança nasce, uma criança saudável, feliz. A vida lhe proporciona a situação, e aquela mulher, não sei a causa ou o motivo, perde o seu marido. Quando ela perde o seu marido, aquela mulher não perdeu apenas um homem. Aquela mulher não perdeu apenas alguém que estaria ali ao seu lado na cama, aquentando ela, não. Aquela mulher perdeu o pilar central da sua casa. Porque toda mulher naquela época vivia sustentada pelo marido. O marido trazia o pão, o marido trabalhava, o marido resolvia os problemas, e ela apenas era dentro de casa. Quando o marido morre, o pilar central da casa se rompe. Aquela mulher fica sem ter com o que comer, melhor dizendo, sem ter de onde vir o sustento. E como toda viúva, ela começa a mendigar. Ela tinha apenas uma última esperança, apenas uma solução. Sem ter como trabalhar, sem ter com o que viver, ela sonhava em um dia ver o seu filho crescer. Eu imagino ela dizendo: filho, cresça, estude, aprenda, porque você, filha, é quem vai trazer o pão para dentro de casa. Ela não podia trabalhar, e o filho agora era o pilar central daquela casa. Eu imagino ela orando a Deus, dizendo: Deus, dá saúde ao meu filho, Deus guarda o meu filho, Deus cuida do meu filho, Deus trata o meu filho, Deus livra o meu filho. E aquela mulher depositou
depositou todos os seus sonhos no seu filho. O sonho de um dia viver bem, o sonho de um dia ter uma vida digna, o sonho de um dia ser alguém reconhecido na sociedade, estava sobre as costas do seu filho. O sonho de não mais ser chamada de mendiga estava sobre as costas do seu filho. A vida lhe proporciona outra situação. Não se sabe por que o seu filho morre. Quando o filho daquela mulher morre, acabou. Mais uma vez o pilar central daquela casa se rompeu. As ilusões, as esperanças daquela mulher caíram por terra. Ela não tinha mais razão para sorrir. Ela não tinha mais razão para glorificar, digamos assim. Olhando pelo olhar humano, ela não tinha mais razão para viver. Aquela mulher estava destinada agora a viver uma vida indigna, jogada na sarjeta, pedindo esmolas e esperando a boa vontade de alguém para lhe dar um prato de comida ou dinheiro para comprar o que comer. Em outras palavras, aquela mulher estava decadente. Aquela mulher estava numa situação deplorável. E quando ela vai enterrar o seu filho, todos dizendo, coitada dela, que pecado será que ela cometeu para estar nessa situação hoje? O que será que ela fez para Deus dela abandonado? Será que você já não ouviu isso? Você tinha um plano, você tinha um sonho. O teu sonho, o teu plano deu errado ou ainda não se realizou. Quem sabe alguns anos atrás Deus usou um profeta aqui neste altar ou em qualquer outro lugar para dizer: você vai ser alguém, vou te dar uma casa nova, um carro novo, um emprego bom, vou te dar uma família, vou te dar um ministério, vou te fazer um pregador, vou te fazer um missionário, vou te fazer uma cantora, vou te dar um ministério para as nações. Parece que nada aconteceu. Você desistiu de sonhar, você parou de acreditar, as suas forças já não dão mais, e alguém está dizendo: ela pecou, ele pecou, Deus se esqueceu dela porque ela pecou, ele pecou. É o que sabemos dizer. Infelizmente, hoje na igreja, o amor das pessoas se esfriou, e quando vemos alguém caindo, ao invés de estender a mão e levantá-lo, o que sabemos dizer é que ele pecou. O que sabemos dizer é que Deus o abandonou e o jogamos mais no chão. Não, peraí, ao invés de levantá-lo, nós jogamos no chão e o pisoteamos, sem dar chance para se levantar. Aquela mulher vai chorosa enterrar o seu filho. As pessoas que iam carregando o caixão, que iam na frente, quem sabe se perguntando qual seria o pecado dela. Eu imagino até ela mesma dizendo: Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso? Eu imagino que no caminho, até chegar ao cemitério, ela ia se lembrando de quando ela era menina e sonhava com um marido, e o marido morreu. Ela ia se lembrando de quando ela sonhava com o filho, quando ela acariciava a sua barriga, quando o seu esposo beijava a sua barriga, e sonhando com aquele menino que nasceria. Eu imagino ela indo de encontro ao cemitério, ela lembrando daquele menino que corria por toda a casa, de um lado para o outro, e ela dizendo: menino, fica quieto. E naquele momento ela tinha saudade até mesmo da bagunça que ele fazia. Naquele momento ela tinha saudade do choro dele pela manhã, querendo amamentar-se pela madrugada. Naquele momento ela tinha saudade de dar banho no seu filho, de ver ele todo sujo de barro, brincando na areia como toda criança. Os sonhos dela estavam por terra. Aí quando ela vai chorando de encontro ao cemitério, de longe, as portas da entrada, as portas da cidade de Naim, aparece um homem diferente, acompanhado por outra multidão que vinha com ele. Aquele homem tinha suas vestes diferentes, um olhar diferente, a sua face era diferente, as palavras dele eram diferentes, o caminhar dele era diferente. Era impossível não notar Jesus de longe. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele bate os olhos nela, e ele começa a ver e a sentir tudo o que ela estava sentindo. E a Bíblia vai dizer que ele se moveu de uma íntima compaixão por ela. Ele não teve apenas compaixão, foi uma íntima compaixão.
compaixão. Jesus não olhou para ela e disse apenas: tadinho dela, tadinha dela, coitada dela, Deus tem misericórdia dela. Não. Jesus se moveu de uma íntima compaixão. Jesus tomou a dor dela para ele, e Jesus sentiu o que ela sentia. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, não chores. Quando eu olho para essas palavras, quando eu leio tais palavras, eu me emociono, e me emociono com propriedade, porque Jesus olhou para uma mulher que havia perdido o marido, agora o filho, e iria mendigar para o resto da vida, e disse: não chores. Talvez se fosse eu dizendo a ela: não chores, ela riria da minha cara, ou quem sabe me expulsaria dali a pontapés. Quem sabe se fosse um pastor dizendo a ela faria a mesma coisa. Mas quando Jesus diz para ela: não chores, não era eu dizendo, não era o pastor dizendo, não era teu pai, a tua mãe, o teu irmão dizendo, é o próprio mestre, é o dono da vida que estava dizendo. E nesta noite o meu Jesus diz para você: não chore. Não chore, mulher. Não chore por quê, Jesus? Estou enterrando meu filho, meu marido morreu. Não chores. Está difícil, Jesus. Não chores. Eu estou indo enterrar o meu filho. Não chores. Jesus, estão dizendo que eu pequei. Não chores. Por que não chore? Porque hoje eu vou ressuscitar o meu filho. Porque hoje eu vou devolver o teu filho para você. Não chores, mulher. Algo interessante aqui: ninguém poderia parar um cortejo fúnebre a não ser um parente, alguém da família. Jesus, quando vê de longe, a primeira coisa que ele faz é parar o cortejo, parar aqueles que estavam levando o menino morto para o cemitério. Em outras palavras, Jesus disse: Pai, ninguém vai enterrar os sonhos dela, ninguém vai enterrar os projetos dela. Nesta noite o coveiro vai aposentar a pá. Nesta noite os que levam o caixão vão ter que parar, porque Jesus parou o cortejo, porque Jesus parou o cortejo, porque Jesus parou o cortejo. Jesus parou o cortejo hoje. Levanta a mão e adora o Yeshua da nossa. Para. Ei, coveiro, aposenta a pá hoje, que tu não vai enterrar os sonhos dela. Nesta noite eu quero mandar um recadinho para os coveiros espirituais aqui, porque tem gente na igreja que é coveiro espiritual. O irmão se levanta dizendo: eu vou ser um cantor. Que cantor que nada, nem voz para cantar tu tem. Eu vou ser um pregador, nem ler direito tu sabe como é que tu vai pregar. Isso é coveiro espiritual. Nesta noite eu quero dizer para você: aposenta a tua pá hoje, porque Jesus parou o cortejo. Aposenta a pá hoje, Jesus parou o cortejo. Mulher, não chore. Jesus toca no esquife e diz: menino, levanta-te. Levanta-te, menino. O menino se senta e começa a conversar. Só para me terminar a mensagem, quando o menino se senta e começa a conversar, aquela mulher não viu apenas um filho voltar à vida. Aquela mulher não viu apenas um filho se sentar. Aquela mulher não viu apenas um velório que acabou. Não. Aquela mulher, quando vê o menino se levantar, ela viu novamente que ela não precisaria mais mendigar, que ela não precisaria mais pedir para um aqui e outro ali. Quando aquela mulher vê o seu filho se levantar, ela começa a entender que o pilar central da sua casa estava de pé novamente. As esperanças dela voltaram, os sonhos dela voltaram, os planos dela estavam novamente de pé. E Jesus desta noite ainda dizer para você: você não vai mais precisar ficar de casa em casa dizendo: me preste uma colherzinha de café, me preste uma xícara de açúcar. Os teus planos de ter um emprego novo, uma casa nova, ele põe de pé. Só quem crê nisso, só quem crê nisso. Levanta a mão para adorar.
você não vai mais precisar pedir nada. Você não vai mais precisar mendigar. Você não vai mais precisar andando de pastor em pastor, de presbítero em presbítero, de profeta em profeta, dizendo: ora por mim, a minha vida está na desgraça. Não, a partir de hoje, eu profetizo que você vai procurar o teu pastor, mas é para dizer: pastor, deixa eu contar um testemunho hoje. Deixa eu contar um testemunho hoje. Jesus parou meu corpo hoje. Jesus parou meu corpo hoje. Aleluia. Mulher, não chore. Os planos dela voltaram. 8:55. Vou terminar. Jesus, só para me terminar a mensagem, se põe de pé em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Quando eu vejo essa mensagem, eu me lembro de certa feita, quando Jesus estava descendo, havia descido do Monte das Oliveiras, do Getsemane, perdão. Jesus havia descido do Getsemane. Quando Jesus chega lá embaixo, vem os soldados para prendê-lo. Entre os soldados havia o servo do sumo sacerdote. O nome dele era Malco. Para quem não sabe, Malco não era soldado, como muitos dizem. Eu quero quebrar esse enigma hoje. Malco era apenas o servo do sumo sacerdote. Ele estava estudando para se tornar sacerdote. Mas tem um porém: eram 5 anos de estudo. Ele era da tribo de Levi. Ele tinha todos os requisitos necessários para ser um sacerdote. Malco está estudando. Malco sonhando com o dia que ele seria o sacerdote. E ele vai lá para analisar a forma que o sacerdote julgava, falava, andava, a forma que ele se vestia. E quando ele está lá, Pedro saca a sua espada da bainha e decepa a orelha direita dele. Quando Pedro faz isso, Pedro acabou com o sonho de Malco. Porque para ser sacerdote, cria-se que a orelha direita tinha que ser perfeita, sem mácula, sem mancha, sem arranhão, sem nada. Tinha que ser perfeita. Sem a orelha direita, ou se ela tivesse apenas uma cicatriz, ele não poderia ser sacerdote. Quando a orelha cai, a dor que ele sentia aqui era menor do que a dor que ele sentia ao ver a orelha no chão. Ele diz: estudei 5 anos, não conseguirei mais o meu sonho. Tentei, batalhei, nadei, e morri na beira da praia. Quando Jesus olha para Malco, ele se abaixa, coloca a orelha de Malco no lugar e diz: Malco, pode voltar a sonhar, pode voltar a sonhar, porque Jesus hoje coloca a tua orelha no lugar. O meu Deus nesta noite restitui os teus sonhos. Só você que acredita nisso, põe a mão no coração. Dos planos que foram embora, do sonho que se perdeu, o que era festa e agora é muito do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, cante. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, o tempo pelas vezes não deu. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Sara-me. Diga para o Senhor nesta noite refrigerar você. Diga para o Senhor nesta noite, diga para Ele: eu profetizo na tua vida assim, ó. Eu profetizo na tua vida assim, ó. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar com tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Escute, venha, porque o poder de clamor pode ressuscitar. Restitui, Senhor, a vida dos teus servos hoje. Restitui, Senhor, a vida dos teus servos hoje. Mas quantos sonhos e projetos estão jogados no chão? Quantos planos, Senhor, ficaram na beira do caminho? Quantos, Senhor, deixaram de chegar?
coveiros espirituais que passaram no caminho. Nesta noite, meu Deus, eu te peço, restitui os sonhos deles hoje, meu Senhor, o sonho da casa própria, o sonho do ministério, Senhor. Restitui-nos, restitui, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, Senhor, da vitória para o teu povo hoje, Deus, da vitória para o teu povo hoje, em nome de Jesus, amém? O meu tempo se acabou. Só você que recebeu, bate palma para Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.